Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel e mais um react do documentário Amo o Benfica. Se queres saber daquilo que eu estou a falar, fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, como eu disse na introdução, estamos aqui hoje para fazer o react ao terceiro episódio do documentário Amo o Benfica. Para quem não sabe, este foi um documentário lançado pelo Benfica na plataforma Benfica Play e de forma completamente gratuita tu podes assistir assim a este conteúdo, bastante apenas registar. E atenção, isto não é publicidade. Eu decidi assim fazer um react a este Inside Camp, que mostra assim os melhores momentos da conquista do 38. E sem mais demoras, vamos então visionar o terceiro episódio, que se intitula Afinal, os tubarões não têm dentes. E sem mais demora, aqui vamos começar. Tal e qual como todos os episódios, começa assim pelo genérico, e como eu já comentei nos outros episódios, é um genérico, na minha opinião, bastante bem conseguido. Animado, com música, com imagens dos jogos, com imagens dos balneários, imagem de interação entre os adeptos, o presidente, os jogadores e ainda a equipa técnica. Bastante bem conseguido esta introdução. Sim, senhor. Um genérico muito bom. Aqui está. Eu amo o Benfica. Agora temos aqui imagens do Estádio da Luz e do Benfica Marítimo, no qual o Benfica esmagou a equipa insular por 5-0. Aqui está, momentos anteriores ao jogo, mostra assim Grimaldo, aquecendo aqui no túnel de acesso. Aqui uma vez mais Rui Costa bastante presente no antes, no depois e ainda no durante das partidas, sendo que é um presente que desce bastante ao balneário e está bastante perto dos jogadores, como já o comentei nos outros vídeos. Aqui uma vez mais vê-se a união do grupo e vê-se ainda aqui as palavras de João Mário. Relembrem então que João Mário tinha sido um jogador bastante contestado da época passada e que muitos duvidavam assim quer do seu comprometimento com a causa do Benfica, quer ainda do seu benfiquismo. Mas este comentário está a mostrar e a calar bastantes bocas, mostrando assim que o jogador é um jogador bastante válido para o Benfica e um jogador bastante motivador para os seus companheiros. Uma vez mais ouvimos aqui as palavras de Otamendi. Também é ele um grande capitão e, na minha opinião, o grande líder desta equipa, quer dentro, quer fora de campo. Aqui está, grande Ramos, não Rafa, grande Rafa, peço imensa desculpa. Aqui sim Ramos a marcar a vencedor. E voltar assim a faturar. Aqui o gol da noite, David Neres, mais uma vez um grande gol de fora da área. E Draxler, naquilo que todos pensávamos que ia ser assim o prelúdio de uma grande exibição ao longo da época ao serviço do Benfica, mas infelizmente as lesões acabaram mesmo por travar a progressão deste jogador ao serviço do clube. Olha aqui, vai mostrar assim um bom inglês, sim senhor. Ora, estávamos aqui no mês do Halloween e o mês era bastante complicado. Basta ver assim os tubarões a que o Benfica se enfrentar. E começava mal, começava muito mal com a deslocação à cidade de Berço. Um empate a 0. Mostrava assim que o Benfica não era aquilo que todos pensávamos. Uma máquina que ia assim cilindrar todas as equipas no campeonato. Estava longe disso acontecer. Bastante longe. Às vezes é complicado gerir tipo, estes níveis de euforia que os jogadores acabam por adquirir depois de liderar certas equipas e de repente espalhas. E depois vem o quê? Paris Saint-Germain, a equipa mais forte do nosso grupo da Champions, no qual tinha um jogo que precisávamos pelo menos tentar fazer assim, um bom resultado, mas era primordial, pois já tínhamos conseguido vencer assim em Turim e ao Maccabi Haifa em casa. No entanto, tudo augurava que o Benfica iria ser goleado pelos príncipes de Paris. Lembramos então a constelação que o Paris Saint-Germain tinha: Mbappé, Neymar, Messi, Verratti. Uma equipa bastante luxuosa. E que teoricamente estava completamente fora do alcance do Benfica, vamos recordar. Embora os benfiquistas acreditassem no bom resultado, eram só os benfiquistas. E nem todos. Pois como sempre no universo benfiquista há sempre bastante escaramuça quando chega a estes jogos. Aí está, a palavra do dia, acreditar. É possível. Sabe as palavras, acreditar.
está, muita gente diz que o Lisão não é um elemento presente no balneário, como eu já disse no vídeo anterior, aqui nota-se bem a influência que o mesmo ainda continua a exercer nos jogadores, principalmente nos mais jovens. É um elemento bastante importante na ligação entre o balneário e a direção. Até porque o mesmo teve muitos anos ao serviço do Benfica e foi capitão. Gostasse mais ou menos dele, mas foi um grande capitão. Aqui Tony tinha surpreendido o mundo uma vez mais, após a grande exibição em Turim, tinha voltado a fazer uma grande exibição no Estádio da Luz. E passávamos assim o mês do terror, mas agora chegava a deslocação a Paris. Aí sim, depois do bom resultado obtido na Luz, toda a gente esperava, era agora que o Benfica ia ser cilindrado na Europa. Era agora. Se lembram as capas destes dias, ai meu Deus. Maturidade muito bom, aos 29 anos, o Mister deu essa responsabilidade acima de tudo, pois as exibições, a maneira como treinava, a maneira como incentivava os meus colegas foi dando cada vez mais confiança dentro do grupo. Sim, está, uma vez mais, João Mário não falhou. E fico contente por ter sido um dos líderes deste ano e pela responsabilidade que o Mister depositou em mim. Muitos esqueceram no final da época, quando tiveram que nomear quem foi o melhor jogador do Benfica ao longo do ano, de João Mário. Ninguém se lembra de João Mário. Mas João Mário foi bastante importante no início da época. Grande resultado. Não foi uma vitória, mas soube a vitória. Exatamente. Exatamente, não foi só o resultado que conseguimos, mas como jogamos. E para vocês todos que tiveram a oportunidade de ir ao Parque dos Príncipes, todos vocês puderam admirar o que é um Benfica europeu. A maneira como se bateram em campo, é isto que esperávamos do Benfica ao longo de todo o campeonato. E é isto que tivemos na grande maior parte dos jogos que o Benfica disputou. Era o regresso de um Benfica europeu, algo que já não tínhamos há muito, muito tempo. Batendo-se com os melhores rivais da Europa e dando a cara, mostrando o que é o Benfica. E vinha agora aí o Futebol Clube do Porto, o grande rival do Benfica. O que é que vais fazer com esse filme? Ainda por cima nas Antas. Toda a gente sabe o difícil que é nos dias de hoje pontuar nas Antas, quanto mais ganhar. No entanto, o Benfica chegava lá e dava um murro na mesa e ganhava por 1-0, com um excelente gol de Rafa, dando assim uma boa exibição. É verdade que foi após a expulsão de Eustáquio, mas isso não interessa. O que fica para a história é mais uma vitória nas Antas. Sempre uma boa disposição. Mesmo nos jogos de máxima tensão, os jogadores do Benfica tinham sempre boa disposição. E isto, na minha opinião, é trabalho de equipa técnica. Pois é muito mais fácil ter um treinador que concilia assim os jogadores dando um bom ambiente ao balneário do que um treinador que só cria tensão e mal-estar dentro do balneário. E embora possa ter resultados efetivos dentro de campo, para o balneário, para a união e o espírito de união do grupo, é bastante mau. E todos sabes quem é que estamos a falar, certo? Eu lembro perfeitamente aqui a comunicação social dava claramente o Porto como favorito e queria ser cilindrado o Benfica no Estádio das Antas, uma vez mais. Especialmente o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Muitos sapos tiveram que engolir no início da semana seguinte. Muitos sapos. Uma vez mais, António Silva chamado a um grande jogo, a um grande palco, e voltou uma vez mais a corresponder bastante. E se pensarmos, é um jogo bastante difícil para o Otamendi. Não nos podemos esquecer onde é que o mesmo começou em Portugal. No entanto, vê-se aqui uma voz ativa no balneário e sempre aqui a tentar motivar os seus colegas e a mostrar qual é que é o caminho. O caminho é acreditar. É muito importante entrar em campo e não estar derrotado à partida. Há que haver mentalidade, há que haver foco no jogo, há que acreditar até ao fim. Isso é algo que faltava ao Benfica nos últimos anos, principalmente nas deslocações às Antas. E até mesmo em casa, o que acabaria por ocorrer na segunda volta, é verdade. Mas aqui neste jogo, não.
Sim, senhor, grande gol. E Rafa mostrava uma vez mais que estava presente, que estava entregue à causa benfiquista. Mas, no entanto, suámos por minutos, certo? Suámos, mas todos sabemos o que é que a arbitragem faz ao Benfica, certo? É muito nossa amiga. A arbitragem é a nossa melhor amiga. Aqui está, o apoio incondicional do público no Benfica Way. Sempre, sempre, onde quer que o Benfica vá, em Portugal ou no estrangeiro, há sempre público a apoiar o Benfica. Sempre. E isso é muito importante para os jogadores, acreditem, muito, muito importante. Mas é ir lá e apoiar. Não é só marcar presença, não é só ir lá tirar selfies e dizer que esteve lá. É estar lá e apoiar do primeiro ao último minuto. E aí está, vamos! Aqui está, uma vez mais, Draxler voltava a participar na partida e toda a gente pensava que Draxler ainda ia assim carregar para grandes exibições ao serviço do Benfica. Eu acho que ele aqui está a falar de shit de enganar e não de shit de merda, como é lógico. Embora agora tenha sido denunciado por estas palavras. Mas eu acho que aqui ele estava a falar que eles eram trapaceiros. O que? Assim. Com fervor. Alguém se lembra de uma imagem como esta de outro presente no balneário e desta euforia toda? Em qualquer que fosse a conquista? Seria um mês muito, muito difícil, mas aquilo que fizemos foi extraordinário. Só um grande grupo de homens, um grupo de homens com muita personalidade, com muito caráter, podia ter feito. E acabar em primeiro naquele grupo da Liga dos Campeões foi histórico. Aqui está. Com o resultado que fizemos em casa com a Juventus e depois a grande goleada em Maccabi. Todos sabem o que é que aconteceu, certo? O Benfica, que duvidavam que mesmo pudesse passar à próxima fase da Liga dos Campeões, passou, e não só passou, como passou em primeiro. Muito boa disposição neste grupo, muito boa disposição. Dos grupos mais unidos e mais alegres que me lembro. E sinceramente eu não creio que mereça. Teve algumas atitudes menos boas, teve sim senhor, mas é um grande jogador, sim. É um jogador que entrega tudo em campo. Corre e não desiste de qualquer bola. E para mim, uma vez mais, é um jogador que o Benfica devia fazer um esforço para renovar, tal e qual como fez com o Otamendi. Não conseguiu com o Grimaldo, porque o jogador também assim não quis, mas Rafa, para mim, devia continuar. Até porque não há mais nenhum jogador das características de Rafa no plantel, sejamos sinceros. Há bons extremos, há bons jogadores, há excelentes médios, temos agora o Coxu, mas ninguém é um Rafa, não é? Como o Rafa não há mais nenhum. Pois é, porque este jogo, para quem se lembra, este jogo esteve facilmente ganho e de repente começámos a complicar e começámos a tremer. Mas o que interessa é a vitória e os 3 pontos e que fica para a história primeiros do grupo das Champions. Não foi com este resultado, mas este resultado foi muito, muito importante. Exatamente, faz parte. É assim, ser futebolista é um trabalho como outro qualquer. Ter um dia de folga é um dia de folga. É um dia que podes estar com os teus amigos, com a tua família, aproveitar, não tens de estar preocupado, não tens que treinar. Eu sei que é bom jogar futebol, porque nós gostamos de jogar futebol. Mas ser profissional de futebol é muito diferente de jogar futebol com amigos. Muito, muito diferente.
Aí está. Fase de grupos Benfica em primeiro. Felicidade. Orgulho. Orgulho neste grupo. Orgulho nesta equipe. Orgulho neste grupo. E orgulho neste mister. Não nos podemos esquecer do trabalho realizado por este mister. Aqui vês? Um treinador que se preocupa com os seus jogadores e conhece os seus jogadores. Isso também é muito importante. Conhece quem é o jogador, como é que o jogador joga e o que é que se passa na vida do jogador. É muito importante conhecer os seus elementos. Muito. Aqui, ó. Primeira mão. Anjo Mário. Já se vê aqui um Rafa mais solto. Mas aí está. Não gosta, ele não gosta de ser filmado. Não há uma vez que seja filmado que ele goste. Faz um primeiro sorriso e a seguir desliga isso. Aí está, autocrítica. Também falta muitas vezes ao jogador de futebol. Todos acham que são o melhor jogador de futebol da equipa. E às vezes estás a falhar. Às vezes não estás a jogar bem. Acontece a todos. Acontece a todos. Até os jogadores menos utilizados estão aqui a sentir o benfiquismo. Viram ali o Mihalo a dar um beijo no escudo do Benfica? Quantas vezes é que vocês viram em anos anteriores jogadores que tinham acabado de chegar que nem sequer faziam parte da equipa a dar um beijo no escudo? É isto que faz falta passar aos jogadores, a mística do Benfica. O Benfica é muito mais do que um clube de futebol, é um sentimento. Tá? Grande João Mário uma vez mais, a não falhar nos momentos decisivos. Tá? E o Gonçalo. Era aqui o grande espigo por esta altura, quem ia ser o melhor marcador da equipa. Nada. Esse é o espírito. Mais uma vitória. Mentalidade. Isto era para agentes do Mundial. E isto era um momento crucial na época. O Benfica estava bem lançado, mas podia ser danificado pelo Mundial, sendo jogado este ano a meio da temporada. E até porque o Benfica acabaria mesmo por passar uma das fases negras da época nesta altura. Não nos podemos esquecer que foi nesta altura, durante o Mundial, que fomos eliminados da Taça da Liga. Infelizmente. É assim, está visto então, mais um episódio. É assim, o que é que querem que vos diga? É assim, o que tenho aqui de notar é a grande diferença de mentalidade que se pode observar neste Benfica, que é claramente um Benfica ganhador, com o Benfica de outrora. Convido-vos a quem tem a hipótese de ir assim ao YouTube e ver e visionar jogos do tempo do Vietnã, quando tínhamos jogos difíceis em que o Benfica entrava muitas vezes a perder, acabávamos não só por perder os jogos, como acabávamos muitas vezes por ser goleado por equipas menores, acabando inclusive alguns campeonatos em sexto lugar, o que é uma autêntica vergonha para um clube da nossa dimensão.
Mas com Roger Schmidt, mesmo nos momentos difíceis, via-se que esta equipa estava compenetrada, que havia foco dentro do campo, que havia foco no jogo e que os jogadores deram tudo aquilo que tinham para tentar ganhar os jogos, principalmente nesta fase da época. É verdade que mais para o final da época houve alguns jogos menos conseguidos e que se pode até taxar assim que a compenetração e o foco dos jogadores não era o mais adequado, ou pelo menos a sua exibição não foi consequente com aquilo que todos nós esperávamos. Mas pode-se ver aqui nesta Inside Cam que todos os jogadores estavam compenetrados e que Roger Schmidt sabia perfeitamente que a mentalidade tinha que mudar, tinha que ficar assim desde o início da época que isto era uma equipa vencedora. E isso foi o que nos levou à conquista do 38. Pelo menos essa é a minha opinião. É assim, está feito mais um react. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostarem, deem um like, comentem, partilhem, subscrevam. Se por acaso tiverem Twitter, sigam-me no Twitter e ajudem a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!